Bom dia, irmãos! Como é bom estarmos mais um dia na presença do nosso Deus. Hoje nós daremos prosseguimento às nossas lições do livro de Isaías. Hoje, em especial, nós estamos na aula de número 13 e continuaremos com a leitura e algumas considerações acerca do capítulo 7 do livro de Isaías, versículos que nós estudaremos do versículo 1 até o versículo 9. Vamos então fazer a leitura desses versículos e logo após nós teremos algumas considerações que eu acho de muita importância nós trabalharmos hoje, ok? Então, Isaías 7, do versículo 1 ao versículo 9, pela Nova Versão Internacional, que é a da minha Bíblia aqui, essa que eu lerei com os irmãos, diz assim: Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: Saiam, você e seu filho Sear-Jazub, e vão encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que veio para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não se desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: Vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor: não será assim. Isso não acontecerá. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos Efraim estará destruído, demais para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Então aqui nós temos apenas a leitura, dos versículos de 1 a 9, profecia aqui do profeta Isaías. Antes de mais nada, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma contextualização que é bastante necessária para nós entendermos aqui algumas palavras que foram mencionadas e sem essa contextualização fica mais difícil para nós entendermos, né? Então, nós vamos contextualizar um pouquinho. Bom, que contextualização é necessária sempre que nós lemos o livro de Isaías? Eu sei que os outros professores também já falaram isso, eu mesma iniciei estes aspectos em alguns momentos, mas é importante nós entendermos porque logo no versículo 1 aqui, nós falamos o rei de Judá, né? Nós mencionamos algumas palavras e também falamos rei de Israel. É importante que nós saibamos o que aconteceu com aquele povo, dito povo de Israel, desde o início. Então vamos lá, vou tentar explicar para os irmãos. Bom, o povo que foi dado de herança a Abraão, né, foi um povo, né, que a sua descendência seria numerosa. E o que aconteceu com os descendentes de Abraão imediatos ali? Logo depois que houve fome e que José foi para o Egito, se reuniu a seus irmãos, perdoou os seus irmãos e havia fome na terra, o que aconteceu? Todos os irmãos de José, incluindo o seu pai Jacó, foram para o Egito e lá permaneceram. Então, eles já deixaram para trás, né, a sua terra natal e foram para o Egito. Ali nós sabemos que os hebreus se proliferaram, viraram um povo muito grande e com isso o Faraó, né, o tempo passou, se esqueceram de quem era José, de toda a sua importância e houve toda aquela saída, o êxodo, né? Depois do povo de Deus, do Egito e assim foi. Havia uma terra prometida, mas essa terra prometida ela já estava ocupada por outros povos, filisteus, amorreus e tantos outros. Então, durante essa condução
que a priori foi feita por Moisés, depois Moisés não chegou à Terra Prometida e foi dada essa liderança a Josué, né? Josué também teve, assim como na época de Moisés, que entrar em batalha para que o Senhor mesmo expulsasse aqueles povos que estavam naquela terra. E assim foi feito, e assim o Israel de Deus, né, chegou a toda aquela planície lá, toda aquela terra de Canaã. E aquelas terras foram divididas, então, entre as tribos, tudo bem? Com exceção das tribos dos levitas, porque eram tribos que eram feitas para o sacerdócio. Então, as terras dela eram terras doadas, né? Já que a herança deles era o sacerdócio. Depois disso tudo, ainda não havia reis. Josué morreu. E o que começou a se estabelecer para o povo de Deus ali que nós tínhamos? Juízes. Então, nós tínhamos épocas de juízes. O povo de Deus errava, pecava. Deus fazia, então, uma restauração por meio de juízes. O povo errava de novo, pecava de novo, né? E Deus levantando sempre juízes ali para que houvesse essa reconciliação. Reconciliação do quê? Do pacto da aliança que foi dado por Moisés, né? Depois da época de vários juízes, então, é dito inclusive na Bíblia que havia um tempo em que não havia, né, em que eles não adoravam a Deus e que o povo estava perdido e sem liderança. Houve a necessidade, e isso aconteceu por meio do profeta Samuel, né, de que se instaurasse em Israel uma liderança de rei. E foi o que aconteceu com Saul. Ora, então Saul foi ungido rei, né? Logo depois, Saul foi tomado por inveja, por orgulho, né? Depois de Saul, então, nós tivemos a liderança de Davi. E essa liderança de Davi foi uma liderança que agradou muito o coração do Senhor como rei. Lembrando que Davi é o quê? Ele é descendente da tribo de Judá, certo? E depois dessa liderança de Davi, com o falecimento de Davi, nós tivemos a liderança do seu filho Salomão. É claro, meus irmãos, que eu estou resumindo, porque tem tantas histórias dentro desses reinados, os filhos de Davi, disputas pelo trono, né? Mas só para que os irmãos entendam aqui. Depois nós tivemos, então, o reinado de Salomão. Ora, o que aconteceu? Acontece que depois do reinado de Salomão, né, com a morte de Salomão, o seu filho Roboão, ele não teve tanta sabedoria quanto ao pai na unificação das 12 tribos. Então, houve aí uma separação, porque algumas tribos estavam reclamando, estavam se queixando, as tribos de Israel, que os impostos estavam muito altos, que havia sobrecarregado o povo com cargas excessivas. Então, o que aconteceu? Parte das tribos, 10 para ser mais exatas, né, se dividiram. Então, houve aí, por isso que nós falamos tanto em reino de Judá e reino de Israel, tá, meus irmãos? O reino do norte é o reino que nós chamamos do reino de Israel. E o reino do sul é o reino que nós chamamos do reino de Judá. Quem ficou no reino do sul, né? O reino do sul, então, ele foi liderado pela tribo de Judá, tá? Que eram os descendentes de Davi. E também é importante nós dizermos que o Reino do Sul, de uma maneira geral, eles tinham o coração mais voltado ao Senhor, mais quebrantado, procuravam ser mais obedientes, né, às ordens do Senhor, à aliança formada, certo? Então, é só para os irmãos entenderem esse contexto, porque nós sempre estamos falando em Reino do Norte e Reino do Sul. Então, o Reino do Norte era um reino mais voltado à prática da idolatria, né? Tanto que havia sempre uma corrupção política, social, religiosa. Um grande profeta que nós podemos ver bem esse quadro aí foi o profeta Oséias, né? Ele denuncia bem essa questão aí do Reino do Norte, tá? Mas nós não estamos aqui, não vamos falar desses profetas em específico, é só para os irmãos entenderem, né, de mencionarem. E o Reino do Sul, ele foi um reino que ele foi denunciado pelos profetas, né, era um reino que os principais profetas foram o quê? Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Abacuque. E depois, na época do próprio exílio, né? Também nós temos quem? Daniel e Ezequiel. Né? Após o exílio, aí nós já temos Ageu, Zacarias e Malaquias.
Mas por que, irmã Lívia, que você está falando tudo isso para nós? Para que vocês entendam, meus irmãos, que no contexto do livro de Isaías, os reinos ainda estavam divididos. E eles continuaram divididos? Não, eles não continuaram divididos, tá? Depois do exílio, tudo acabou. Na verdade, com o exílio, né, essa divisão ela acabou, dos reinos do norte e reinos do sul. Aqui em Isaías, nós estamos trabalhando com o reino de Judá. Por isso que muitas vezes nós falamos assim, reino de Judá. E as pessoas ficam, mas por que ela fala em reino de Judá e não no povo de Israel? Na verdade, aqui é porque eu estou contextualizando. O reino do sul pertencia ao reino de Judá. Era uma época também, né, meus irmãos, em que houve um domínio assírio muito importante. É tanto que o reino do norte, ele já era dominado por 2 reis. O rei Rezim, que nós vemos aí na leitura que fizemos, né, ele é mencionado na Bíblia, tá? E ele foi um rei que ele reinava ali em Samaria, e também o rei, né, que é chamado aqui Peca, né, que ele era o rei em Damasco. Esses 2 reis, o que é que eles queriam? Eles queriam tomar também o reinado de Judá, que é onde Isaías se levanta aqui e faz esse alerta. Quem é que reinava em Judá? Quem é que era o rei do reino do sul? Era o rei Acás. E o rei Acás, então, né, ele estava meio que temeroso em relação a essa invasão desses 2 reis, porque eles eram deveras poderosos, e ele temia, então, que com essa invasão ele perdesse o reino do sul. E aí nós vamos observar neste estudo aqui, né, o que é que o Senhor fala a Acás. No versículo 4, ele diz, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Então, ele diz o seguinte, que cabia a Isaías levar essa mensagem a Acás, né? Uma mensagem de que o coração dele não desanimasse por causa do furor destes, né? Que seria Rezim, o rei que eu mencionei, né? A Síria ali, e o filho de Remalias. Quem é filho de Remalias, Lívia? Né? O filho de Remalias é o rei Peca. É porque os orientais, esse rei aqui, é importante falar esse rei Peca, ele foi um rei que... Eu nem sei se fala pecando, né? Porque é diferente do português. Tô lendo aqui conforme a língua portuguesa. Mas esse rei, ele é um rei que usurpou o trono. Ele matou o seu antecessor. Então, todas as vezes que nós tínhamos um rei usurpador, os orientais, eles tinham esse costume de chamar o rei pelo nome do pai, para dar esse tom pejorativo, sabe, meus irmãos? Então, quando ele fala filho de Remalias, é dizendo que esse aqui é um rei usurpador, tá bom? Então, nós percebemos que esses reis sírios, eles não tinham nenhuma intenção em resguardar nada daquilo que fosse acerca dos ensinamentos de Deus para o povo, né? Pelo contrário, eles eram dominadores, né? O Império Assírio, ele era um império dominador e ele tinha essa ideia de fato, conquistar também o Reino do Sul. Ora, eles já haviam conquistado o Reino do Norte, né? E o mais interessante aqui, que nós podemos observar, é como foi a reação desse rei. De todos esses versículos, nós precisamos entender o que o rei Acás, né, o que era para ser feito, o que é que Deus diz a ele aqui em relação ao Reino do Sul. Primeiro, nós temos que considerar, meus irmãos, que as pessoas que estavam ali no Reino do Sul, o povo de Judá, como eu já mencionei para os irmãos, eles estavam com medo de que, de fato, a Assíria conseguisse uma posição em Judá. É tanto que no versículo 2, nós vemos ali que o povo de Judá tremia de medo, como árvore sob um vento forte, né? Eles se sentiam inseguros. E em relação ao rei, não era diferente, tanto que a grande missão de Isaías aqui era dizer ao rei, acautela-te e aquieta-te, não temas, lá no versículo 4, né? E embora essa fosse uma mensagem que Isaías transferiria ao rei, de que tudo ia ficar bem, de que o Senhor cuidaria do povo de Judá, vale dizer aos irmãos, que eu acredito que eu não tenha dito, que a capital de Judá era Jerusalém. Então, a intenção desses reis era sitiar Jerusalém, se unirem os reis do sul, os reis do norte, para tomarem o reinado do sul, cuja capital era Jerusalém, né? E o que é que Acás sente em relação a isso, né? Porque o Senhor vai, através do profeta Isaías, e diz para Acás, vai ficar tudo bem, né? Embora essa mensagem garantisse que o Senhor os livraria, né, que haveria esse livramento contra os reis da Síria e de Israel,
se nós fôssemos continuar a leitura dos capítulos, e eu não quero entrar aqui na aula do próximo professor, nós veríamos que não é assim que o rei Acás acredita. Meus irmãos, muitas vezes aqui nós também podemos perceber que o rei, ele está tão aflito, tão preocupado, né? Que quando o Senhor, através do profeta, oferece para ele um sinal de que vai ficar tudo bem, né? Acás também, ele não tem essa consideração no coração dele, porque ele está extremamente aflito. Então, esses versículos são versículos que demonstram como havia ali uma desesperança. O próprio rei do sul, o próprio rei Acás, ele estava desesperançoso, ele estava com medo, né? E apesar de o profeta dizer para ele no versículo 4, e apesar de o profeta dizer para ele também no versículo 6, né, que ali em Jerusalém o Senhor o apoiaria, ainda assim o rei estava desesperançoso e ele estava morrendo de medo. Se nós prosseguíssemos um pouquinho a leitura aqui para o versículo 11, né, o próximo professor me perdoe, mas é porque eu preciso desse gancho, nós perceberemos o quê? Que o rei, ele estava tão desconectado do próprio Deus que ele não queria escutar o que o profeta Isaías estava dizendo. Então, o profeta estava dizendo a ele, garantindo a ele que tudo ficaria bem, mas ele não estava entendendo, ele não estava compreendendo, ele não estava crendo que tudo ficaria bem. E o rei, ele então não queria ouvir o que o próprio Deus tinha para trazer de mensagem para ele naquele momento, devido às suas ansiedades, devido ao seu medo, devido ao seu descontrole, né? Então o rei Acás, nesse sentido, ele estava desconectado do Senhor como rei ali do reinado do sul, por medo que ele tinha, né, de esse domínio chegar até ele. E eu vou dizer, meus irmãos, é importante nós sabermos que muitas vezes nós lemos a Bíblia e lemos capítulos assim, e nós pensamos, nossa, mas eu não consegui entender muito, ou sobre o que será que esse capítulo, esses versículos estão falando, mas é muito importante que nós peçamos ao Senhor sabedoria e busquemos sempre entender o contexto histórico, o contexto político e social daquele momento, para que nós então entendamos a palavra do Senhor com essa certeza, né? E a certeza que era de cuidado do Senhor, como o Reino do Sul, apesar de também ser, né, feito por pessoas que também erravam, mas ainda era um reino mais voltado, né, com o coração um pouco mais contrito que o do norte, o Senhor poupou o Reino do Sul. É importante nós dizermos aqui que os assírios e os reis de Israel não conseguiram tomar Jerusalém. Eles foram frustrados, mas lá na frente os irmãos verão. Eles foram frustrados nessa tentativa de tomar Jerusalém. Então, o que é mais importante nós entendermos aqui? Qual a postura do rei Acás? Porque a postura do profeta Isaías, ela era uma postura condizente com aquilo que o Senhor esperava dele. Por mais difícil que fosse, ele saiu de onde ele estava, foi até os arredores da cidade, chegou ao açude e disse ao rei o que aconteceria, né? Mas o rei não deu ouvidos. O rei Acás nos traz ensinamentos aqui. Porque eu fico pensando, será que nós somos diferentes do rei Acás? Diante de tudo que nós estamos vivendo, mesmo que o Senhor levante um anjo do Senhor, né? Ou através da sua palavra, como ele tem nos falado hoje, muitas vezes o Senhor pode também levantar meios de falar conosco, vindos do Senhor. Nós só sabemos que são vindos do Senhor quando nós estamos em intimidade com Deus. Porque o rei Acás não reconheceu que era a voz do próprio Deus falando com ele quando Isaías foi ao seu encontro. Por quê? Porque ele estava perdendo a sua intimidade com Deus. O rei Acás, ele estava tão amedrontado, ele estava com tantos problemas, que ele parou então de ter conexão com o Senhor. E quando ele para de ter essa conexão com o Senhor, ele não escuta aquilo que Deus fala ao seu coração e ao seu ouvido. E eu e você? Será que nós somos diferentes do rei Acás? Eu fico pensando, nós já aprendemos a confiar no Senhor com todo o nosso coração. Em Provérbios, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 5, né, ele cita que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E aquele povo em Jerusalém,
Será que também, assim como aquelas pessoas, como o versículo 2 nos diz, que eles estavam tremendo de medo, será que nós, em motivos diversos, ou em situações diversas, ou no meio dessa pandemia, não estamos nós também tremendo de medo, né? Como aquele povo ali em Isaías, frente a uma dominação estrangeira, né? Podendo ser vendidos como escravos, e mais tarde realmente é um povo que vai ao exílio, né? Um futuro de angústia, um futuro de perseguições. Como é que eu e você estamos? Muitas vezes problemas financeiros nos abalam, ou na nossa saúde, ou na saúde da nossa família. Como é que nós agimos no meio da tragédia? Como é que nós agimos no meio da perda? Nós conseguimos enxergar o amor de Deus nesses momentos tão difíceis da nossa vida, meus irmãos? Porque eu falo para vocês, aqui em Isaías, o rei Acaz, ele agiu de uma forma que nós falamos, nossa, mas que rei incrédulo, como é que o rei não está ouvindo o que o profeta Isaías está dizendo a ele, como é que o rei não dá ouvidos a tudo que o profeta está falando a ele. Mas muitas vezes nós somos também como Acaz, né? E nós não escutamos a voz de Deus, porque nós estamos tão preocupados com tudo que está ao redor, com tudo que acontece lá fora, que nós esquecemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Então é importante que nós tenhamos sempre essa percepção. E ao ler o livro de Isaías, nós não podemos nos esquecer de que é um livro duro, de que é um livro que traz verdades, de que é um livro que foi escrito num tempo de forte assolação. O perigo era iminente ali, mas nós precisamos sempre comparar, meus irmãos, essa trajetória. Comparar, então, essa trajetória daquele povo de Judá, né, com a nossa trajetória também. O livro de Isaías, ele é um livro muito difícil, de difícil entendimento, de uma hermenêutica muito ampla. É um livro que é bastante contextualizado, como eu tentei trazer aqui para os irmãos, para facilitar o nosso entendimento. Não pensem os irmãos que para mim é mais fácil, porque não é. Mas é sempre um livro que tem falado muito ao meu coração, porque eu sempre tento trazer aquilo que acontecia àquele povo também para nós. As verdades, os medos, o cuidado de Deus, os ensinamentos do Senhor, suas advertências, suas permissões também para nós. Nós estamos vivendo dias que nós nunca vivemos, medos que nós nunca sentimos, mas nós não podemos nos esquecer de que o nosso Deus é o mesmo Deus que não permitiu naquele momento que Jerusalém fosse sitiada. É o mesmo Deus que já estava no controle, é o mesmo Deus que tentava através dos seus profetas e sempre alertou o seu povo através dos seus profetas naquela época, né? Nós vivemos num tempo de graça e como é que nós vamos ouvir a voz do nosso Deus? Nós precisamos aprender com Acaz. Ele não estava sensível à voz de Deus, meus irmãos, mas nós podemos estar. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor, nós precisamos fazer leitura da sua palavra, nós precisamos ser crentes, nós precisamos ser servos que tenham a atenção, a sensibilidade de ouvir o agir hoje do Espírito Santo de Deus. Naquela época não havia o Espírito Santo de Deus, mas Deus levantava os seus profetas, Deus mostrava através ali, né, de pessoas, de homens e mulheres, como aquele povo deveria agir, como seus reis deveriam agir, seus líderes deveriam agir. E hoje nós também estamos vivendo épocas diferentes, mas com contextos tão parecidos, contexto de desolação, de miséria, um contexto de muito, muito medo, um contexto que nós não sabemos como será o nosso amanhã, se nós seremos tomados, se nós vivemos ou morreremos. Mas é certo que o nosso Deus continua no controle de todas as coisas, é certo que esse mesmo Deus que tentou falar com o rei Acaz, fala conosco hoje, e é certo que nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz do nosso Deus, para entender aqueles caminhos que o Senhor Deus tem para nós, amém, irmãos? Então, nos debrucemos nas palavras do nosso Deus e também não vamos nos esquecer que nós temos o melhor de Deus, que aquele povo não viu ainda. Nós já temos a graça de Deus, nós temos Jesus, que é o melhor sinal de todos os tempos. Nós não precisamos de profecias vazias, já chegou a nós, né? A graça de Deus já chegou a nós e nós temos a promessa: eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos, né? Lá em Mateus 28, 20. Então nós precisamos, meus irmãos, seguir firmes, ainda que nós estejamos tremendo de medo. Parece um paradoxo, né? Parece uma coisa, como eu vou fazer isso sentindo tanto medo? Sentimos, nós somos humanos, nós somos falhos, mas nós precisamos sim
crer, confiar que o nosso Deus está no controle da história da humanidade. Ele nunca perdeu o controle, nunca, né? Ele está no controle de tudo, de todos. Ele estava naquele tempo, ele está hoje e agora. Amém, irmãos?